Você gosta da Copa do Mundo? Ou você é do time que não liga pra isso? Ou então, dos que gostam do fervo da Copa, das festas e tudo mais, mas na verdade nem liga tanto assim pros jogos? Por que será que tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam a Copa do Mundo? Ou também tem aqueles que na verdade isso é indiferente. Nesse vídeo eu falo dos sentimentos envolvidos nesse período de Copa do Mundo a partir da psicologia e te explico o porquê que tem tantos sentimentos diferentes envolvidos nessa época. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. E nesse vídeo eu vou falar sobre sentimentos e Copa do Mundo. E acho que o cenário já me entrega que eu sou do time que torce, que sente e que ama essa época. E se você é do time que realmente ama ou do time que não gosta tanto, ou que é indiferente para você, esse vídeo no mínimo pode ser curioso para você e eu te convido a assistir. E antes de falar dos sentimentos que cada pessoa tem nessa época, você precisa entender que a Copa do Mundo faz parte da história da sociedade há quase 100 anos, que inclusive muito provavelmente deve influenciar se você gosta ou não dessa época, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. A competição foi criada por um francês, que eu vou deixar a fotinha dele aqui para vocês darem uma olhada. Sabe quando? Em 1928. E é uma competição organizada pela Federação Internacional do Futebol, que a cada 4 anos acontece em uma sede em uma nação. Inclusive, o país de sede é escolhido pela própria federação, pela própria FIFA. O Brasil é a única seleção que participou de todos os anos que teve Copa do Mundo, e essa competição cresce cada vez mais. Nas edições de 1934, 1938 e 1950, foram 16, 15 e 13 nações que competiram respectivamente nesses anos. Já nos anos de 1954 e 1978, a competição contou com 16 participantes. E entre 1982 e 1994, o número foi ampliado para 24 seleções. O modelo que existe atualmente tem 32 seleções que competem e foi utilizado pela primeira vez na Copa de 1998 e permanece até esse ano, em 2022. E uma grande novidade é que a partir da Copa de 2026, a competição contará com 48 participantes, ou seja, 48 países. O Brasil foi campeão 5 vezes e o jogador mais vitorioso da história das Copas também é brasileiro, que é o nosso querido Pelé. Bom, depois de entender um pouquinho sobre a história bem rapidamente, num resumão que eu fiz aqui, sobre a dimensão da Copa em si, você precisa entender algumas coisas básicas da psicologia para de fato compreender as suas emoções e as emoções das outras pessoas nessa época. Porque a intensidade das emoções que a gente sente tem a ver com o significado que o esporte tem para cada pessoa. E é por isso que as pessoas apaixonadas pela Copa do Mundo costumam ter emoções mais intensas durante os jogos do que outras pessoas que talvez não olhem para o esporte com o mesmo significado. Uma das teorias da psicologia acredita que você é o resultado da sua história de vida mesmo, tudo que você viveu até aqui. E isso é lindo, porque significa que você pode compreender melhor quem você é hoje a partir do momento que você olhar para sua história e entender muito bem como é que ela foi vivida. E por outro lado, significa que você não está pronto, significa que a cada novo dia você constrói a sua história, constrói quem você é e quem você quer se tornar. Então, pensando na Copa do Mundo, se hoje você ama ou você odeia ou é indiferente para você a Copa, muito provavelmente isso tem a ver com a sua história de vida. Pense rapidamente, você tem lembranças de todas as Copas desde quando você nasceu? Se sim, essas lembranças são boas ou ruins?
Se você não tem muitas lembranças, talvez porque a sua família também não se importava com isso, seus amigos não estavam nem aí pra Copa, você também pode trabalhar com isso e entender o quanto essas lembranças e essas memórias definem o significado que o esporte tem na sua vida e mais ainda a Copa do Mundo. E já que você já entendeu isso, eu te pergunto, qual é o significado que a Copa do Mundo tem na sua vida? Me conta nos comentários, eu vou fazer questão de ler cada um deles e interagir com vocês. Alguns estudiosos da psicologia chamam isso de memória afetiva, mas para descomplicar um pouco os termos, lembre-se das memórias que você tem e como elas te afetam. É um afeto positivo ou é um afeto negativo? Ou nem tem memória sobre isso? Eu, por exemplo, lembro de ver a minha família sempre reunida para assistir a Copa do Mundo, torcendo bastante, ou comemorando, ou sofrendo junto, mas era um momento de um encontro muito grande. E eu me lembro muito do meu avô torcendo junto. Hoje meu avô não tá vivo mais, e durante os jogos e durante a Copa, eu lembro de ter os mesmos sentimentos e a mesma emoção que eu tinha quando ele tava comigo. Então acaba sendo muito gostoso por isso também. E o interessante da minha família é que não era uma família fanática por algum time brasileiro. Na verdade, ninguém nem ligava para futebol durante todo o tempo até chegar a Copa do Mundo. Eles só torciam durante a Copa do Mundo. Então, por ser um momento raro de encontro daquelas emoções, isso acabou me marcando bastante. Então, a Copa do Mundo é responsável pela construção de memórias muito sólidas. É uma experiência vivida geralmente em conjunto com outras pessoas, que em geral é carregado de emoção e acontece de forma frequente, que permite a retomada de sentimentos vividos há 4 anos atrás. E essas vivências são armazenadas na nossa memória e constituem a relação que a gente estabelece com o esporte. E exatamente por isso, a paixão ou a indiferença pelo esporte pode ser explicada pelas memórias que as pessoas carregam, em especial quando são recordações da infância, que são mais marcantes ainda e podem ser experimentadas ao longo da vida, que é o que eu disse que eu sinto com meu avô, por exemplo. Segundo conceito da psicologia que pode te ajudar a entender é o sentimento de pertencimento. Esse sentimento acontece quando uma sequência de pessoas compartilha uma mesma experiência e se identifica por conta dela, algo que tem tudo a ver com futebol, né? Que por ser um dos esportes mais importantes há décadas, tem influência em várias gerações. Uma influência que foi passada por anos, do avô pro pai, que passou pro filho, que passa pros netos. São gerações que vão ensinando a viver essas experiências. E é por meio desse contexto de transmissão de cultura que definimos o que é se sentir pertencente a um grupo. E quando a gente faz parte de um grupo, o nosso estado de alerta para detecção de sinais de perigo fica reduzido. Ou seja, faz com que o nosso estado físico e mental consiga ficar um pouco mais relaxado. Por isso é considerado um momento de lazer para muitas pessoas. Essa condição de bem-estar acaba deixando a gente mais suscetível a perceber e a comunicar algumas emoções positivas ou negativas. Você deve se lembrar de pessoas que às vezes não gritam em outros momentos, mas gritam durante o jogo, ou então chora muito durante o jogo, e quando acaba o jogo, essa pessoa não tem essa expressão de sentimentos. É como se ela se sentisse segura para fazer aquilo durante aquela experiência. Com essa explicação, você já consegue entender um pouquinho melhor o que é que você sente quando você está assistindo um jogo. Se você assiste um jogo, você se sente pertencente a um grupo. Pode ser um grupo familiar, um grupo de amigos que causam memórias que te afetam. Se não, isso não tem problema nenhum. Afinal de contas, talvez só não tenha feito parte da sua história. Ou pode até ter feito parte da sua história de alguma maneira, mas não se tornou algo tão importante para você a partir das suas experiências. Uma curiosidade que eu vou deixar ilustrada aqui no vídeo é a parte neurológica. O que acontece no cérebro de alguém que assiste um jogo e que realmente gosta muito de assistir. Tudo começa pelo sistema límbico, que é a região do cérebro responsável pelo controle emocional, que reconhece aquela situação causada pelo jogo de futebol. Esse sistema começa a enviar mensagens para o hipotálamo, que por sua vez sinaliza essa situação para as glândulas localizadas acima dos rins, que vão começar a produzir alguns hormônios como a adrenalina e o cortisol. Então, o aparecimento de determinadas emoções é o resultado de todos esses eventos na nossa mente. E para finalizar, eu vou te indicar 4 filmes e séries que contam mais sobre a história da Copa do Mundo. Primeiro é a do Pelé. É uma produção da Netflix que foi lançada em 2021. Ela é bem enxuta, bem curtinha e se concentra nas 4 Copas que o Pelé jogou pela seleção brasileira e também aborda uma posição política dele na sua delicada relação com a ditadura militar a partir de 1964.
segunda, o Garrincha Alegria do Povo. Atualmente está disponível na Globoplay e é uma produção feita sobre o melhor jogador da Copa de 1962, que o Brasil venceu sem o Pelé nos últimos jogos, porque o Garrincha resolveu jogar pelos dois. Também tem o 1958, o ano que o mundo descobriu o Brasil, que foi lançado em 2008 e feito para celebrar o cinquentenário do primeiro título brasileiro. A história começa nas eliminatórias de 1957 e segue relembrando toda essa campanha com alguns depoimentos dos jogadores. Também tem algumas imagens dos jogos, que são basicamente pouquíssimas disponíveis daquela época, mas que é muito curioso ver como é que o Brasil começou a dominar toda a sua fama desde o início. E quarto e último são os filmes feitos pela própria FIFA. Hoje todos eles estão reunidos na plataforma FIFA+, e cada filme é um resumo cinematográfico de cada mundial. E agora, você já sabe um pouquinho mais sobre a história da Copa do Mundo e por que tantas pessoas têm tantos sentimentos diferentes nessa época? Me conta nos comentários o que você achou dessa junção de esporte, Copa do Mundo e psicologia. Já aproveita para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!